Olá, sejam bem-vindos ao Voz Política. O meu nome é Matheus Garcia e eu vou conduzir essa entrevista de uma forma muito imparcial. Você que ainda não é inscrito no Burn Podcast, clique aqui embaixo e já se inscreva. Nós fizemos o convite para todos os candidatos e candidatas à Prefeitura de Tietê. Então, de forma imparcial, são 40 minutos para todos e sempre as mesmas perguntas. Hoje nós estamos com a candidata a prefeita Andréia. Seja bem-vinda ao podcast, Andréia. Obrigada. Bom, que todos, sem exceção, possam se inscrever, porque eu sei que essa entrevista vai marcar a história. Certíssimo. Candidata, o que motivou a senhora a entrar na política? Bom, entrar na política nunca foi meu objetivo. Eu sou pastora há 22 anos e nos últimos 4 anos nós vínhamos fazendo alguns encontros com as pastoras da cidade. Eu fui presidente do Conselho de Pastores, saí agora por conta da política. E nesses nossos encontros, no grupo onde nós chamávamos o Clube da Luluzinha, nós vínhamos falando da necessidade de mudança na nossa cidade. E aí foi chegando o tempo das eleições e ardeu algo no nosso coração, que era não apenas reclamar, né, Matheus? Porque às vezes a gente só reclama, era fazer alguma coisa. Então, orando ao Senhor, nós recebemos um direcionamento de lançar candidatura para prefeito da cidade. Então, assim, não era um anseio do meu coração, mas eu acredito que isso nasceu no coração de Deus. Candidata, quais são as três principais prioridades no seu plano de governo e como você pretende implementá-las nos 100 primeiros dias de mandato? Bom, a prioridade, Matheus, eu só sei cuidar de gente. Então, as minhas 3 prioridades seriam a educação, porque a gente acredita que a educação ela é a base de todas as coisas mesmo. O povo, então, dentro desses 100 primeiros dias, a gente tem aí um grande projeto de trazer a prefeitura mais perto do povo através da Sociedade Amigos de Bairro, e isso vai ser implantado de imediato. E a saúde, né? A saúde. A gente sabe que todas as áreas elas requerem um cuidado, mas eu acredito que a educação e a saúde de imediato vai ser algo que a gente vai tentar trabalhar nos primeiros 100 dias da nossa administração. Em relação à saúde, quais são as políticas específicas que você pretende fazer para melhorar? Olha, a saúde, quem vem de uma cidade grande como eu, porque eu vim de São Paulo, a gente chega numa cidade do interior como a nossa, e eu estou aqui há 14 anos, a gente não tem uma sensação de abandono tão grande, porque a gente conhece uma saúde mais crítica. Mas quando a gente olha para a saúde da nossa cidade, a gente entende que nós vamos precisar requalificar profissionais no sentido de postos de saúde. As reclamações, quando você caminha pelos bairros, do atendimento. Então, a gente precisa requalificar profissionais, olhar para os profissionais da saúde com mais carinho, porque a gente imagina que pessoas satisfeitas com o salário tratam outros melhores. Então, eu acredito que a saúde, a gente não faz necessário cuidar da saúde no sentido mecânico da coisa, apenas os prédios e tudo, mas investir na saúde, gente, profissionais, entendeu? Entendi. Investir na saúde dos professores, você fala. Não, em relação à educação. Não, a educação, a gente está vindo aí com a proposta do ensino em tempo integral. De formação, eu sou professora de geografia. E eu tive uma escola de educação infantil durante 4 anos da minha vida, já há muito tempo, antes mesmo de sair para missões.
E o que eu observo na educação? Não apenas da nossa cidade, porque eu não estou aqui para criticar o que está sendo feito, mas para olhar para frente e buscar novos horizontes. Mas a gente percebe que a educação no Brasil, ela tem deixado muito a desejar. São crianças que chegam ao ensino médio sem saber ler e escrever. Então, qual é o nosso objetivo? O nosso plano de governo é trazer a educação em tempo integral. E dos questionamentos que houve nas perguntas que a gente tem feito, né, nas nossas redes sociais, mas vai mexer na carga horária de professores? Não, porque isso não é possível. Nós vamos abrir o quadro de funcionários, nós vamos aumentar o quadro de funcionários e nós vamos fazer com que a educação ela tenha um novo sistema. Aí você pode falar assim para mim, mas pastor, isso é possível? É possível, né? A gente entende que isso é possível, né? E eu sei como fazer, porque eu tinha uma escola em tempo integral. Então, nos primeiros, assim que assumir, esse é o meu compromisso, já é trabalhando na área da educação, implantando o sistema de educação integral na nossa cidade, pelo menos para o ensino fundamental. Entendi. Em relação à segurança e infraestrutura, logo a gente já entra na saúde para continuar falando o que você estava falando. Em relação... Segurança. Segurança e infraestrutura. Bom, segurança... nós temos alguns problemas que nós temos visto nessa andança pela cidade. A gente tem um mascote chamado Senhor Lupa, não sei se vocês já viram. E eu tenho saído com o Lupa por aí, andado na cidade, e a gente percebe que ali para o lado do São Pedro, Bertola, aquela região tem tido muita reclamação em relação à segurança. Coisas que, assim, por exemplo, o meu bairro é mais tranquilo, mas a gente tem observado que aumentou muito a questão de segurança, de assaltos naquela região. E nós estamos estudando um meio de não trabalhar apenas com mão de obra, porque nós sabemos que teríamos aí que fazer, contratar ou abrir, no caso... como fala? Me fugiu a palavra. Novas vagas? Mas é feito concurso público, né? Mas de imediato, como que poderíamos resolver isso? Resolver isso com a cidade inteligente. A gente fazer uma implantação de câmeras inteligentes na cidade para a segurança. Ah, mas a gente vai ter dinheiro para implantar em todas as ruas? Não. Com certeza não, seria isso a longo prazo. Mas a curto prazo seria colocar pelo menos nas entradas de cada bairro e da cidade. Porque se a gente sabe que entrou, é muito mais fácil, entrou e saiu, a gente detectar os criminosos, né? Caso haja assalto. Então, de imediato, a gente trabalhar aí com a segurança mais no sentido virtual, né? Virtual. Porque a gente tem um problema com pessoas, recurso humano. A gente tem falta de contingente, né? Sim. E daí, em relação à infraestrutura? A infraestrutura, no caso aqui, eu imagino que você esteja falando de geração de oportunidades, certo? A infraestrutura... Ou na cidade mesmo, até em relação a buracos, ou em relação à iluminação. Entendi. Mas essa infraestrutura em relação a ruas e buracos, isso vai ser um serviço constante. Não dá para a gente trabalhar só nos primeiros 100 dias ou só quando o mandato estiver acabando, né? Que aí vira aquela correria de arrumar a rua. Não, o nosso objetivo, e aí entra a Sociedade Amigos de Bairro, é a gente trabalhar com uma manutenção constante no asfalto, no esgoto, em toda essa manutenção e infraestrutura na praça. Gente, é vergonhoso, eu não sei se você já observou, como estão as nossas praças. Praça da prefeitura, a praça da matriz, as praças não tem cuidado, não tem um olhar mais feminino, né? Feminino. Porque mulher sabe como arrumar uma casa, como cuidar de uma planta, como...
E eu acho que falta isso nessa administração, esse olhar feminino. Então, nós vamos trabalhar com a infraestrutura constante. Não apenas um período do ano ou do meu mandato. Entendi. Até em relação à iluminação também. Também. Porque, por exemplo, na frente da minha casa, queimou a lâmpada e nós fizemos um pedido, porque eu moro em frente à igreja também, e passou 1 ano para poder trocar a lâmpada. E isso a gente pode resolver, é uma coisa tão simples de ser resolvida, né? Então eu acredito que se nós tivermos uma equipe trabalhando, uma equipe trabalhando no todo, um secretariado trabalhando, caminhando, andando na cidade, trabalhando com o povo, a infraestrutura da cidade vai melhorar muito. A senhora falou sobre os bairros, que a senhora falou que daí teria um líder. Como que funcionaria esse... Olha, aqui na cidade eu acho que eu só soube de 2 sociedades de amigos de bairro que por sua vez não estão funcionando. Esse modelo, não estou inventando a roda, já existe. Em São Paulo, isso era muito comum, sociedade de amigos de bairro. É um grupo de pessoas do bairro que trabalha para a melhoria do bairro. Em São Paulo, isso se tornou as subprefeituras, por ser muito grande, né? Então terminou resolvendo o problema da prefeitura com as subprefeituras. Aqui seria mais ou menos isso. Nós vamos ter, todos os bairros vai ter sociedade de amigos de bairro, e essa sociedade de amigos de bairro, eles vão ter acesso direto à prefeitura. Então, assim, caiu um poste lá no São Pedro. Aí os vizinhos vão avisar no grupo, porque todo bairro tem grupo de WhatsApp hoje, né? Pelo menos o meu tem. E aí avisa no grupo. O grupo avisa o presidente da Sociedade de Amigos de Bairro, que por sua vez vai estar entrando em contato com a nossa equipe na prefeitura. O objetivo é que se resolva isso de imediato, que a gente não precise burocratizar a coisa. Tem que vir fazer um pedido, fazer um protocolo, esperar passar 9 dias para o secretário abrir o e-mail, porque é assim que funciona hoje. 9 dias para abrir o e-mail, para depois... Não, nós queremos fazer uma administração prática, e é possível. Certo. Agora, falando sobre saúde e bem-estar, que daí a senhora completa o que a senhora estava falando ali, sim, agora há pouco. Quais são as propostas para melhorar a saúde e para aumentar a possibilidade de um bem-estar de famílias, por exemplo, sair de num sábado à tarde, sair num domingo? Entendi. Seria lazer. O lazer. Lazer. Ok. Saúde foi como eu te disse. Eu acho que nós podemos resolver o problema da saúde. Não é quando eu digo resolver, é óbvio, Matheus, que não é algo que se faz, né? Não é mágica, é um processo. Mas nós entendemos que a gente pode ter aí o médico em casa através da internet, aquelas consultas online. Isso ajuda muito. Nós vamos trabalhar com a requalificação de profissionais da saúde, para que eles possam... É muito difícil, a gente ouve muitas pessoas dizer assim, você vai num posto de saúde ou na Santa Casa, você é maltratado, né? E a gente entende que as pessoas estão lá e estão com a cabeça cheia, estão com problemas. Então não adianta a gente tentar resolver o problema de cima para baixo. Nós precisamos tentar olhar para o profissional, dar qualidade de ambiente de trabalho, dar uma estrutura maior para o profissional, para ele atender bem, para ele estar bem, porque aí entra no estar bem, né? Como que eu posso atender bem se eu não estou bem? Então a gente precisa cuidar do profissional. Diminuir a demora, né? Nas operações. A gente sabe que tudo isso depende muito do governo do estado, mas quando a gente tem uma boa administração,
nós conseguimos resolver muita coisa aqui dentro. E eu acho que se a gente fizer um investimento maior na Santa Casa, e com essa parceria na Santa Casa, a gente vai resolver muitos dos problemas. E acredito que a nossa cidade precisa urgentemente de uma UTI, né? Porque como que se faz grande cirurgia sem uma UTI? Então não adianta a gente pensar na cirurgia se a gente não tiver uma boa estrutura de UTI. Então o nosso objetivo é cuidar desses pequenos detalhes para que a máquina possa funcionar melhor. Certo? Aí, em relação, por exemplo, ao bem-estar, que muita gente me pergunta, que me fala que Tietê, não tem uma praça, por exemplo, pra gente sair num sábado à tarde. Não tem um ambiente desse. E qual seria a proposta da senhora em relação a isso? Olha, de imediato, Matheus, nós temos pensado em revitalizar o Rio Tietê. E foi uma das coisas que eu coloquei na nossa proposta. A gente sabe que não é um trabalho que vai ser feito da noite para o dia. Porém, nós estávamos andando ali na Beira-Rio. Ali, a Beira-Rio, ela tem um recuo onde tem mesinhas, cadeiras, um espaço de recuo que está largado, abandonado. A Praça do Divino, a Praça da Pomba, do outro lado, ela está totalmente largada. São coisas que a gente pode resolver sem muito gasto, né? Com o nosso próprio pessoal, a gente pode fazer uma reforma ali e colocar aquilo para funcionar. Colocar aquilo para que a gente possa ter quiosque, não apenas aquele quiosque ali naquele lugar central, longe da natureza. A gente também tem aí o Parque Ecológico, que está realmente largado. Eu lembro que quando eu mudei aqui para o interior, a primeira vez que eu cheguei naquele parque, eu fiquei apaixonada por ele. E a gente percebe que está largado. E ali a gente pode cuidar, a gente pode reformar de imediato, ali dá para ser feito alguma coisa sem muito gasto. Isso falando a curto prazo. A longo prazo, nós precisamos investir, para a gente investir em praças, nós precisamos investir em saneamento básico. Porque nós temos um rio que corta toda a nossa cidade, mas que ele não pode ser utilizado para o bem-estar da população. Então, a longo prazo, a gente pretende trabalhar aí com a revitalização do Rio Tietê, para que a gente possa trazer para as margens do rio parques, praças, diversão, né, para o nosso povo. E aí as pessoas falam assim, mas dá para ser feito? Dá para ser feito com uma parceria com o governo do estado, que está aberto para isso, né? Está aberto para isso. Muito legal. Agora falando sobre economia e cultura local. Quais são as propostas da candidata? Economia. Economia, falamos de empresa, certo? E quando nós falamos de empresa, nós entendemos que é uma roda. Para a gente ter empresa, nós precisamos desenvolver aí uma política pública desprendida do dinheiro, porque nós precisamos proporcionar para as empresas condições que elas venham para a cidade, que elas possam entrar na cidade e ter benefícios. E aí a gente fala assim, mas nós precisamos dos impostos dessa empresa. Mais do que isso, nós precisamos do emprego que ela vai gerar na cidade. Então, o nosso objetivo é, de imediato, isso nós, como eu já te disse no início, nós já temos o nosso secretariado e nós já estamos estudando as condições e já estamos... Aí você vai falar, mas pastora, pensando já em ganhar? Sim, já em ganhar. Buscando recursos para a gente trazer aí uma multinacional, que a gente tem pessoas influentes, trazer uma multinacional para a nossa cidade, dando condições para que ela venha ficar aí uns 20, 25 anos sem pagar impostos, né? E gerando emprego na nossa cidade. Mas para isso,
a gente também precisa qualificar os profissionais. Porque se uma empresa vem, ela também precisa de mão de obra qualificada, porque ela não vai mandar buscar mão de obra na cidade vizinha. Então, é um ciclo de coisas que precisam caminhar juntos. Nós precisamos trazer as empresas, nós precisamos cuidar da infraestrutura dessa cidade para receber a empresa e dos profissionais, qualificar os profissionais através de cursos para estarem nessas empresas, né? É um ciclo de coisas. E em relação à cultura? Cultura. Olha, a cultura da nossa cidade, ela sofre muito, né? No sentido, não há muito investimento na cultura. De imediato, eu sou apaixonada por cinema. Apaixonada. Eu acho que assistir filme, toda essa... o mundo cineasta é magnífico. E qual é o meu principal objetivo para a cultura? A gente trabalhar com uma escola de teatro, e eu já tenho estudado os meios para isso, e trazer de volta o cinema, que eu nem sei por que fechou, né? Porque havia um cinema na nossa cidade, por que será que fechou? Né? Trazer de volta aí o cinema, investir nos nossos artistas, porque a gente tem bastante artista na cidade, investir na cultura. Mas não adianta a gente investir na cultura tieteense se essa cultura ela não puder ser desenvolvida aqui dentro. Então, para isso, nós precisamos investir em teatro e em cinema. É a minha visão. Certo, muito legal. Nós recebemos algumas perguntas, logo eu já entro nessas perguntas. Porém, eu preciso fazer uma pergunta que eu não fiz no começo, que eu faço para todos e a produção me lembrou. Quem é a Andréia? Uau! Nós esquecemos de falar quem sou eu. Bom, gente, a Andréia é uma mulher de 50 anos, solteira, que criou 3 irmãos menores depois da morte de sua mãe, hoje casados. Eu costumo dizer que eu sou uma mulher que não casou, mas que tem netos. Então, eu tenho meus sobrinhos que eu amo muito. De formação, eu sou professora de geografia, não exerço essa função há muitos anos, desde que eu fechei a escolinha. Nasci para ser pastora, sou pastora há 22 anos, sou evangélica há mais de 30 e nasci para cuidar de gente. Eu acho que esse é o meu forte. Andréia, se alguém pudesse descrever a Andréia, eu nasci para cuidar de gente. E eu creio que isso não é apenas um chamado, mas é a minha missão. Eu nasci para isso. O Senhor, Ele me criou na eternidade para isso, para cuidar de gente. E é o que eu sei fazer. Nós recebemos uma pergunta que é: quais as propostas para a educação e os profissionais, professores e agentes educacionais? Você falou um pouco sobre, mas para complementar com a pergunta. Eu acredito que na educação nós precisamos mudar tudo. Como assim, pastor? Mudar tudo. Nós não temos um sistema educacional, a cidade não trabalha com um sistema educacional. E o meu objetivo terminou as eleições, hoje, amanhã, nós já vamos ter o resultado, e a minha intenção seria já começar um trabalho para, no início do ano, a gente implementar uma requalificação profissional para todos os professores da cidade. Sem se requalificar é muito difícil conduzir. E eu digo como professora, nós percebemos o quê? Hoje, nós temos aí uma demanda de crianças com deficiências, crianças que precisam de maiores cuidados e profissionais que não estão capacitados para isso. São colocados em sala de aula, mas que não têm, e eu não estou falando dos professores, eu estou falando aí desses profissionais ADIs, né? Que são colocados lá para cuidar de crianças e não tem qualificação.
E a nossa proposta é trazer uma requalificação, uma qualificação para esses que estão chegando e para os que já estão, uma requalificação. Porque o mundo ele evolui, né? Num piscar de olhos, a gente não pode ficar para trás, a gente precisa aprender todos os dias, todos os dias. Outra pergunta é, candidata, temos uma geração envelhecendo. Qual o plano para nossos idosos? Verdade, temos uma geração envelhecendo. Eu acho que essa pergunta é da pastora Cida, sabe? Porque ela tem me cobrado muito, ela já disse que eu tenho que fazer exercícios, porque eu já estou partindo para a terceira idade, e é verdade. Mas eu acho que o olhar para a terceira idade com carinho, Nós temos hoje trabalhos desenvolvidos na cidade muito importantes para a terceira idade. A terceira idade aqui na nossa cidade ela é assistida, mas eu acredito que nós podemos fazer mais, nós podemos tornar a cidade mais agradável para os nossos idosos, já que nós temos aí uma cidade mais velha, né? Nós não temos uma cidade jovem, porque os jovens aqui, na verdade, eles terminam chegando a uma certa idade, e até por conta da faculdade, que é uma das outras coisas que eu pretendo trazer para a cidade, é uma faculdade federal. Por conta da falta dessas faculdades, o jovem ele termina chegando a uma certa idade, ele vai embora, né? Então nós temos uma cidade velha, mas nosso objetivo é tornar uma cidade mais agradável para todos, inclusive para os da terceira idade. Temos mais uma pergunta, candidata, quais serão as mudanças que fará na cidade em relação à mobilidade? A cidade precisa de muita mudança. Nós temos um candidato conosco, a vereador, que é cadeirante. E aí outro dia eu estava pensando, ele não teria acesso à sala do prefeito, não tem como subir. Não tem como subir na Câmara Municipal. E nós precisamos mudar. Quando nós falamos de uma cidade inclusiva, nós não estamos falando apenas da sexualidade, que isso hoje está tão gritante, né? Fala-se tanto em inclusão, mas aí nós chegamos nos lugares, não há inclusão para cegos, para cadeirantes, não há inclusão real. Então, nós pretendemos tornar a nossa cidade totalmente inclusiva de verdade. Eu não sei você aí, mas você tem alguém que precisa dessa inclusão e que não tem? É hora de pensar. Candidata, qual mensagem você gostaria de deixar para os eleitores nesse momento tão crucial das eleições? Bom, pessoal, a minha mensagem é: precisamos de mudança. E eu não estou falando só como candidata, eu estou falando, nós precisamos de mudança na nossa cidade, nós precisamos de mudança na nossa nação, precisamos de mudança. E aí as pessoas, quando você fala assim, vamos votar em alguém, as pessoas falam, mas não tem prática. A prática ela é adquirida, Então a minha mensagem é: observe cada discurso, observe cada proposta de governo, observe a disposição que essa pessoa tem para tornar a mudança necessária possível. Porque muitos dos que estão aí falando em mudança já estiveram no poder e não mudaram nada. Então, é tempo de mudança real. E se você deseja mudar, posso falar, né? Vote 35. Certo. Candidata, agora fica um tempo para a senhora fazer as considerações finais. Ok. Pessoal, eu poderia falar tantas coisas agora, né? Mas eu gostaria de dizer uma única. Eu acredito no governo soberano de Deus, tá? Eu acredito. As pessoas têm me perguntado muito, mas se a senhora ganhar, como vai ser com o restante da cidade que é católico ou que professa qualquer outra fé?
Eu não estou aqui para governar para um povo, mas para o povo. E quem caminha com cristãos de verdade sabe que o cristão, ele vem representando Cristo. E o nosso Cristo, ele veio para todos, ele não veio para um povo. O nosso Cristo não é evangélico, o nosso Cristo, ele não veio estabelecer uma religião, mas ele veio estabelecer um reino. E eu faço parte desse reino. Estou aqui para servir. Foi para isso que eu nasci. E eu espero, com os meus dons, poder servir a sua vida, tietense. Esse é o meu chamado. Para quem quiser acompanhar mais sobre a senhora, quais são as redes sociais? Bom, eu tenho Insta, pastora Márcia Andréia Já. Temos também o Insta do partido PMB, que é o partido que eu faço parte, o Partido da Mulher Brasileira, Tietê. E tenho também Facebook, também pastora Márcia Andréia, ok? Pode me procurar, estou acessível a todo mundo, tem meus contatos lá, pode me deixar pergunta, estamos aqui para servir. Candidata, muito obrigado pela entrevista. Obrigado, eu. Muito obrigado também você que ficou até o final. Se inscreva no canal, não perca nenhum vídeo, compartilhe com alguém para conhecer todos os candidatos, tanto a prefeitura quanto a vereadora em Tietê. Mais uma vez, muito obrigado, candidata. Obrigado, eu, filho. E obrigado a todos vocês que assistiram e se inscrevam no canal. Até o próximo Voz Política.